O IBGE prevê para este ano um recorde de produção de grãos na casa de mais de 302 milhões de toneladas, uma alta de 14% em relação a 2022, considerando que boa parte dessa produção é destinada ao exterior e, adicionalmente, o cenário macroeconômico está pressionando de capital de giro em função de uma taxa de juros que pode chegar a mais de 18% ao ano. Bom, vamos falar desse assunto então, que é muito importante para o produtor, por isso a gente convidou o especialista Vinícius Pacheco. Está aqui o Vinícius. Vinícius, muito obrigado pela gentileza de atender o jornal Terra Viva. O Vinícius é diretor de segmento agropecuário da Becomex. É Becomex ou Becomex, Vinícius? Pode ser das duas formas. Das duas formas, tá certo, Vinícius. Obrigado, então, pela gentileza. Vinícius, olha só, a primeira pergunta é relacionada às alternativas que os produtores buscam, né, para reduzir custos. Aliás, é um desafio cada vez maior para os produtores, né, aumentar a produtividade com o mesmo custo, talvez, ou com a mesma área, né, e reduzir custos para melhorar o fluxo de caixa. E como é que isso pode ser feito, Vinícius? Qual é a varinha mágica aí? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite aos amigos do Terra Viva. E esse é definitivamente a nossa missão aqui na Becomex, né? É achar formas e estratégias para que a gente possa trazer redução de custo e aumentar a produtividade dos agentes do agronegócio, né? E o que acontece? Vou pegar um exemplo aqui. Uma empresa, por exemplo, produtora de grãos, né? Milho, soja, algo nessa linha. Ela, para produzir, ela precisa comprar fertilizantes defensivos, né? E esses fertilizantes defensivos têm componentes ou princípios ativos que são importados e sobre os quais existem, né, incidem imposto de importação e, por exemplo, a taxa do adicional da renovação do frete da marinha mercante, né? E a legislação brasileira permite que sejam utilizados regimes especiais aduaneiros para justamente suspender esse imposto de importação e essa taxa da marinha mercante desses componentes dos defensivos de fertilizantes que foram aplicados na produção dos grãos, né? E a partir do momento que esses grãos são exportados ou direto ou indiretamente, essa suspensão se transforma em isenção. Uma outra alternativa por exemplo, é possível você, a partir de uma exportação de grãos já realizada anteriormente, você permitir que os insumos, né, dos fornecedores de defensivos de fertilizantes sejam importados para reposição de estoque, já com imposto e com a taxa da marinha mercante isentos, né? Então, a gente está falando aqui de uma estratégia que pode ser aplicada na cadeia de fornecimento, né, e que vai beneficiar tanto o produtor de grãos quanto os produtores de defensivos e fertilizantes, e que pode chegar a uma economia de até $7 por tonelada de grão produzido, né? E outro dado também importante que a gente acabou verificando, atendendo os nossos clientes e conhecendo as operações, né? Esse é um benefício que está na legislação disponível há bastante tempo, né? E menos de 10% das empresas do segmento agro usam esse benefício, ou seja, é um benefício disponível e não utilizado, né? A gente está deixando, digamos assim, o dinheiro na mesa. Ô Vinícius, e outra coisa, olha só, eu estou olhando aqui que você falou, né, 10% dos produtores atualmente utilizam esses benefícios. É pouca gente utilizando dos benefícios que estão à disposição. E considerando que temos aí uma reforma tributária, né, que pode ser, essa reforma tributária, essa reforma tributária, Vinícius, pode ser aprovada, né, ainda esse ano. Você acredita que esses benefícios serão impactados, não? Então, tudo indica, né, que a gente vai ter realmente uma aprovação dessa reforma. A gente está falando de duas propostas, a PEC 45 e a PEC 110, né? E a gente também entende que alguma reforma precisa ser realizada. Mas o que acontece? Algumas análises, né, com relação ao impacto dessa reforma, elas estão chegando, por exemplo, num aumento, né, numa oneração que pode chegar a mais de 500%, dependendo do insumo ou do produto produzido, né? Então, o que a gente entende? Que esses dispositivos eles continuarão à disposição e vai ser ainda mais importante, ainda mais relevante você aplicar essas estratégias para que justamente você não tenha um impacto tão
relevante com relação aos impostos que podem ser mais onerados. Então, eu acredito que não haverá impacto com relação a você deixar de ter esse tipo de benefício, e eles vão ser bastante relevantes para que aquele produtor que exporta, ele não exporte imposto. Vinícius Pacheco é diretor de segmento agropecuário da Becomex, que traz aí alternativas para auxiliar no trabalho e na redução de custos do setor. Vinícius, muito proveitoso o nosso bate-papo, muito obrigado e vamos marcar para voltar aqui uma outra vez para a gente continuar discutindo esse assunto, que é sempre muito bom, reduzir custo e aumentar a produtividade. Obrigado. Com certeza, boa noite, obrigado. Valeu, boa noite.